5 sinais de que seu gato parece ser inocente na sua frente, mas é um demônio em forma de felino. É isso mesmo. Seu gatinho fofo pode estar carregando uma energia que você nem imagina. Existem 5 sinais claros que revelam se aquele ser adorável ao seu lado é muito mais do que aparenta. E se você tem sentido uma presença estranha em casa, arrepios inexplicáveis ou pesadelos constantes, talvez não seja coincidência. Olha, eu sei que pode soar absurdo, mas os gatos sempre foram considerados guardiões entre dimensões. Eles enxergam o que nós não vemos, sentem energias que passam despercebidas por nós. Mas alguns carregam algo mais denso. Durante anos estudando espiritualidade e atendendo pessoas em sessões de limpeza energética, descobri um padrão perturbador. Famílias inteiras sendo afetadas por mudanças inexplicáveis de humor, discussões constantes, doenças que surgem do nada. E o denominador comum, um gatinho que chegou do nada em suas vidas. Não é culpa do animal, entenda isso. Mas existe algo que você precisa saber para proteger sua família. No Antigo Egito, os gatos eram venerados justamente porque serviam como portais entre nosso mundo e outras dimensões. Eles protegiam os faraós de energias negativas, mas também podiam ser usados por forças opostas. A diferença é saber identificar quando seu gatinho está sendo um protetor, ou quando ele se tornou um canal para algo que não deveria estar em sua casa. Então respira fundo, porque o que vou compartilhar vai mudar sua percepção para sempre. Sinal 1. Os olhos que nunca dormem. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Você olha e lá está ele, te fitando com uma intensidade que corta a alma. Não é carinho, não é fome. É algo muito mais profundo. Gatos normais piscam, desviam o olhar, demonstram afeto através dos olhos. Eles fazem aquele movimento lento de piscar, que é como um beijo felino. Mas quando há uma presença densa, eles mantêm um olhar fixo, penetrante, como se estivessem estudando você. Recebi o relato de uma mãe que disse: minha filha de 3 anos começou a ter pesadelos depois que o gato chegou. Ela dizia que o gatinho não piscava, que ficava olhando ela dormir a noite toda. Instalei uma câmera no quarto e confirmei. O gato passava horas fitando minha filha, sem piscar uma única vez. Mas tem mais. Esse olhar não é apenas fixo, ele é inteligente demais. É como se houvesse uma consciência adulta, antiga, por trás daqueles olhos. Você sente que não está sendo observado por um animal, mas por algo que está usando aquele corpinho para te estudar. Uma cliente me relatou: era impossível rezar quando o gato me olhava daquele jeito. Parecia que ele sabia exatamente o que eu estava fazendo e tentava me desconcentrar. Quando eu fechava os olhos para meditar, eu sentia o olhar dele me queimando, mesmo de olhos fechados. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Gatos com energia densa nunca demonstram vulnerabilidade através dos olhos. Gatos normais às vezes fecham os olhos na sua presença, demonstrando confiança. Mas estes nunca. É sempre aquela vigilância constante, como um predador estudando sua presa. Sinal 2. Comportamentos noturnos estranhos. Entre 3 e 4 horas da manhã, o horário das almas, é quando a atividade espiritual fica mais intensa. Se seu gato fica extremamente agitado neste período, correndo pela casa, miando de forma desesperada ou fixando o olhar em cantos vazios, preste atenção. Não é coincidência que seja justamente o horário em que as pessoas acordam com sensação de presença, paralisia do sono ou com medo inexplicável. Uma cliente me disse: todo dia às 3h30, meu gato corria pela casa como se estivesse fugindo de algo. Eu acordava com aquela angústia no peito, como se algo terrível fosse acontecer. Mas não era ele fugindo, era como se ele estivesse perseguindo algo invisível pela casa.
O comportamento noturno revela muito. Gatos normais podem ser ativos à noite, mas de forma brincalhona, curiosa. Quando há energia densa, o comportamento é diferente, é obsessivo. Eles ficam parados em um canto específico, miando de forma gutural, como se estivessem conversando com algo que você não vê. Outro relato que me marcou. Meu gato subia na cama e ficava rosnando para o teto, sempre no mesmo ponto. Parecia que havia alguém lá em cima que só ele conseguia ver. Uma noite acordei e ele estava sentado no meu peito, olhando fixo para meu rosto, e eu juro que senti uma energia pesada, como se algo estivesse tentando entrar em mim através dele. E tem um padrão que descobri. Estes gatos sempre escolhem o horário em que a família está mais vulnerável espiritualmente. Quando estamos dormindo, nossa proteção natural está baixa. E é exatamente neste momento que eles ficam mais agitados. Sinal 3. Rejeição à energia sagrada. Aqui é onde fica muito claro. Gatos normais podem não gostar de incensos ou músicas de limpeza, mas não demonstram agressividade. Quando há uma energia densa, eles fogem desesperadamente de qualquer tentativa de limpeza energética. Sal grosso nos cantos, ele vai fazer de tudo para espalhar. Água benta, agitação extrema, mantras ou orações, comportamento agressivo ou fuga. É como se a energia que ele carrega soubesse que está sendo confrontada. Uma família me procurou depois de uma experiência assustadora. Toda vez que eu tentava fazer uma oração na sala, o gato aparecia miando desesperadamente, arranhando móveis, derrubando coisas. No dia que borrifei água benta pela casa, ele se escondeu embaixo da cama por horas, saindo apenas para fazer necessidades, como se a própria presença da água sagrada fosse insuportável para ele. Mas o mais revelador é a reação deles a símbolos específicos. Cruzes, terços, imagens de santos. Eles não apenas evitam, eles demonstram verdadeira aversão. Já vi gatos que andavam normalmente pela casa inteira, mas faziam desvios enormes para não passar perto de um altar ou imagem sagrada. Um caso que me chocou. Minha avó, muito religiosa, veio me visitar e trouxe um terço abençoado. Na mesma hora que ela entrou em casa, o gato começou a miar de forma desesperada e se jogou contra a porta, tentando sair. Quando ela colocou o terço na mesa da sala, o gato não conseguiu mais entrar naquele cômodo. Ficava na entrada, olhando fixo para o terço, mas recuava toda vez que tentava se aproximar. Sinal 4. Mudanças na energia da casa. Desde que ele chegou, as discussões aumentaram, as pessoas ficaram mais irritadas, cansadas sem motivo, com dores de cabeça constantes. A casa perdeu aquela sensação de lar. Não estou dizendo que o gato é o problema, mas ele pode estar sendo um canal para energias que não pertencem àquele espaço. Uma família me procurou desesperada. Éramos muito unidos, mas depois que adotamos o gato, tudo mudou. Meu marido ficou agressivo, minha filha depressiva, e eu não conseguia mais meditar ou orar em casa. Era como se algo impedisse minha conexão espiritual. Mas vamos falar dos detalhes que ninguém conta. A mudança energética não acontece de uma vez. É gradual, sutil. Primeiro, você percebe que as plantas começam a murchar sem motivo aparente. Depois, pequenas discussões por coisas bobas se tornam frequentes. O sono fica agitado, pesadelos começam a aparecer. Um padrão que identifiquei. Quando há energia densa sendo canalizada através de um animal, a casa fisicamente muda. Lâmpadas queimam com mais frequência, aparelhos eletrônicos apresentam defeitos, a comida estraga mais rápido. É como se a própria vibração do ambiente estivesse sendo alterada. Depois que o gato chegou, me contou uma cliente, nossa conta de luz aumentou absurdamente. Aparelhos queimavam sem explicação. O micro-ondas parou de funcionar. A TV começou a ligar sozinha durante a madrugada. Achávamos que eram coincidências,
até percebermos que tudo começou exatamente uma semana após a chegada dele. E tem algo mais sutil: a sensação de nunca estar realmente sozinho em casa. Mesmo quando o gato não está no mesmo cômodo, você sente uma presença. É diferente da presença reconfortante de um animal de estimação normal. É uma sensação de estar sendo vigiado, julgado, estudado. Sinal 5. Atração por objetos sagrados, mas para destruí-los. Este é o mais revelador. Ele não apenas evita seus objetos de proteção espiritual, ele os procura para destruir: terços quebrados, cristais rachados, imagens sacras derrubadas. É uma inversão total do que esperaríamos de um ser de luz. Uma história que nunca vou esquecer. Minha mãe havia deixado um rosário abençoado pelo Papa na minha cômoda. Era uma relíquia de família, guardada há décadas. Em uma única noite, achei o rosário completamente destruído no chão. Não estava apenas quebrado, parecia que havia sido metodicamente despedaçado, conta por conta. O gato estava sentado ao lado, me olhando com aquela expressão: inteligente demais. Mas escute bem, não é culpa do animal. Assim como nós podemos ser influenciados por energias densas, eles também podem. A diferença é que eles são mais sensíveis e podem se tornar canais involuntários. O que acontece é que certas entidades buscam formas de interferir em nosso plano físico. Gatos, por serem naturalmente conectados com outras dimensões, se tornam alvos perfeitos. A entidade não possui o gato no sentido tradicional, mas usa a sensibilidade natural do animal para criar uma ponte entre os planos. Nos estudos esotéricos mais antigos, existe uma explicação clara para isso. Alguns espíritos, principalmente aqueles que não conseguiram seguir para a luz após a morte física, ficam presos entre dimensões. Eles buscam constantemente formas de se manifestar novamente no plano físico. Gatos são como antenas espirituais naturais. Eles captam frequências que nós não percebemos. Na maioria das vezes, isso é uma proteção. Eles afastam energias negativas, alertam sobre presenças indesejadas. Mas quando um gato já está debilitado energeticamente, seja por traumas, abandono ou simplesmente por ter nascido com a proteção espiritual comprometida, ele pode se tornar um canal involuntário. Adotei meu gato de um abrigo, me contou uma cliente. Soube depois que ele havia sido encontrado em um cemitério, sozinho, muito pequeno. Desde pequeno, ele demonstrava comportamentos estranhos, mas pensei que era trauma do abandono. Só anos depois entendi que ele havia captado algo naquele lugar e trouxe consigo. O animal não é mau, não é demoníaco no sentido literal. Ele está sendo usado e, o mais importante, isso pode ser revertido. O gato pode ser limpo energeticamente e voltar a ser o protetor amoroso que deveria ser. Existe também o fator da ressonância energética da família. Se a casa já tem outras fragilidades espirituais, brigas constantes, ausência de fé, práticas espirituais negativas, o gato se torna mais vulnerável a ser usado como canal. Vou explicar como isso funciona na prática. A entidade não entra no gato. Ela cria uma espécie de cordão energético com o animal. É como se usasse o gato como uma extensão de si mesma. Por isso, o animal não muda completamente de personalidade, mas desenvolve comportamentos específicos em momentos específicos. Durante o dia, quando a atividade espiritual é menor, o gato pode parecer normal, mas nos horários de pico espiritual, madrugada principalmente, a conexão fica mais forte e os comportamentos estranhos se intensificam. Antes de eu te mostrar como se proteger, quero que você faça algo comigo agora. Vai parecer simples, mas é extremamente poderoso. Esta técnica foi passada para mim por um mestre espiritual tibetano.
e ela tem a capacidade de revelar a verdadeira natureza energética do que está ao seu redor. Primeiro, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Desligue outras distrações. Deixe apenas este vídeo tocando. Vamos fazer juntos um diagnóstico energético do seu lar. Sente-se confortavelmente, mas mantenha a coluna ereta. Coloque os pés no chão. Se seu gato estiver por perto, não o afaste, mas observe discretamente as reações dele durante este processo. Agora feche os olhos e comece a respirar profundamente. Inspiração lenta pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire pela boca, contando até 6. Continue respirando neste ritmo enquanto eu guio você pelo processo. Agora, com os olhos ainda fechados, eu quero que você mentalize uma luz dourada, brilhante, descendo do universo diretamente para o topo da sua cabeça. Sinta esta luz entrando através do seu chakra coronário e preenchendo todo o seu corpo. Esta é sua proteção divina natural. Visualize essa luz dourada expandindo ao redor do seu corpo, criando uma bolha de proteção de 2 metros de raio. Nada de negativo pode atravessar esta luz. Você está completamente protegido neste momento. Agora, ainda mantendo sua proteção ativada, eu quero que você amplie sua percepção espiritual. Sinta a energia da sua casa. Não pense, apenas sinta. Existe algum ponto que parece mais pesado? Algum cômodo que te dá uma sensação estranha? Apenas observe, sem julgamento. Se você tem um gato, mentalize ele agora. Não o olhe fisicamente ainda. Apenas traga a imagem dele para sua mente. Como você se sente ao pensar nele? A energia é leve, amorosa ou há algo mais denso? Visualize seu gato sendo envolvido por uma luz branca e dourada. Não force, não tenha pressa. Apenas ofereça esta luz para ele, com amor incondicional. Se ele aceitar energeticamente, você sentirá uma leveza. Se houver resistência, você pode sentir uma tensão, como se algo estivesse rejeitando a luz. Agora, vem a parte mais importante. Com todo o amor do seu coração, diga mentalmente: eu te liberto de qualquer energia que não seja sua. Que apenas luz, amor e paz permaneçam neste lar. Que você seja livre para ser o animal amoroso que realmente é. Respire profundamente 3 vezes e lentamente abra os olhos. O que você sentiu durante este exercício? Se percebeu resistência, tensão, ou se seu gato demonstrou agitação durante a meditação, isso pode confirmar que há algo energeticamente desequilibrado. Mas se você sentiu paz, leveza, ou se seu gato ficou mais calmo, isso indica que a energia está sendo harmonizada. Uma coisa importante: se durante esta meditação você sentiu medo, angústia ou uma vontade súbita de parar, não se preocupe. Isso é normal quando estamos confrontando energias densas. A luz incomoda aquilo que prefere se manter na sombra. Olha, chegando até aqui você já demonstrou uma coragem que poucos têm. A maioria das pessoas prefere ignorar os sinais, fingir que não sente nada de diferente, viver com aquela sensação constante de desconforto a admitir que pode existir algo além do que conseguimos ver. Mas você não. Você escolheu encarar a verdade, buscar respostas, proteger sua família. E isso já é o primeiro passo para a transformação. Quantas noites você já perdeu o sono sentindo que algo não estava certo? Quantas vezes acordou com aquele aperto no peito sem saber por quê? Quantas discussões surgiram do nada em sua casa? Sua sensibilidade espiritual estava tentando te proteger, te alertar de que algo precisava ser cuidado. Agora você tem o conhecimento, você sabe identificar os sinais, entende o que pode estar acontecendo e, mais importante, tem um método comprovado para reverter a situação. Mas eu preciso te dizer uma coisa: este processo não é apenas sobre limpar a energia do seu gato.
É sobre elevar a vibração de toda a sua casa, de toda a sua família. É sobre criar um ambiente onde apenas energias de amor e luz se sentem bem-vindas. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Se você tem amigos ou familiares que estão passando por situações parecidas, casa pesada, animal com comportamentos estranhos, família desarmoniosa, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, a informação certa no momento certo pode transformar completamente a vida de uma pessoa.